Muito bom dia, tudo bem, pessoal? Acordamos cedo, né? Já tomaram café, aquele cafezinho muito bom, né? Tomar um cafezinho de manhã, ler alguma coisa, direito administrativo e ainda mais estudar o direito administrativo, né? Agora cedo é maravilhoso, tá? Vamos lá, firme e forte, pegar pesado em princípios. Vamos fechar hoje já o tópico de princípios, tá? E na próxima aula já vamos pegar organização administrativa. Tudo bem? Perfeito, né? Eu lembro que ontem nós estávamos comentando o princípio da moralidade, não foi isso? E nós paramos exatamente na súmula vinculante número 13. Né? Eu coloquei alguns comentários, fizemos algumas observações com relação ao princípio da moralidade e já iríamos comentar a súmula vinculante número 13. Eu dei aquela pausa para a gente almoçar aí, retornando hoje então. Bem, joga o slide aí. Nós temos então aqui a nossa súmula vinculante número 13 do STF. Né? Deixa eu colocar a redação dela aqui para a gente acompanhar, para fazer a leitura para os queridos amigos. Bem, diz a súmula vinculante número 13. A nomeação das seguintes pessoas, tá? Cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou parentesco por afinidade até terceiro grau. Então, veja, visualize as pessoas que são citadas, mencionadas na súmula vinculante número 13, tá? Cônjuge ou companheiro, parentes, os parentes em linha reta, tá? Parentes em linha colateral, até o terceiro grau e parentesco por afinidade. Tá, meus amigos? Então, cônjuge, companheiro, parentesco em linha reta, parentesco em linha colateral até terceiro grau, parentesco por afinidade. Então, todas essas pessoas aí, elas não podem ser nomeadas em cargos de provimento em comissão, tá? Não podem ser nomeadas em cargos de provimento em comissão ou função de confiança ou função gratificada, uma gratificação de função, tá? Perfeito? Então, esse aqui é o âmbito de abrangência da nossa súmula vinculante número 13, que tem por finalidade evitar a prática de nepotismo no âmbito da administração pública. Professor, o que é o nepotismo? Nepotismo, é por isso que a súmula em si ela é chamada de súmula antinepotismo, antinepotista, né? Nepotismo significa nomeação de parentes em cargos públicos. Nomear parentes em cargos públicos, tá? No caso da súmula, somente a nomeação em cargos em comissão, de provimento em comissão, função de confiança, é que são abrangidos pela súmula. Tá? Perfeito? Outro detalhe é que essa súmula, ela é válida para toda a administração pública, seja ela administração pública direta, União, estados, Distrito Federal e municípios, seja ela administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, são abrangidos pela súmula todos os entes da administração pública, direta e indireta, entes políticos
da direta, entes administrativos da indireta, né? Perfeito. Professor, os parentes em linha reta, né? Quem seriam essas pessoas? Ó, parentesco em linha reta, essa é a linha reta, né? Então, nós temos aqui o pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó e etc. O parentesco em linha reta, ele não tem fim, ele é infinito. É infinito. E nós temos como descendentes imediatos o filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta, tá? Então, esse aqui é o nosso parentesco em linha reta, tá? Não há necessidade de nos referirmos a ele como graus, primeiro, segundo, terceiro grau, porque ele é infinito, tá? Parentesco em linha colateral. Parentesco em linha colateral até terceiro grau. Já é diferente, né? Então, esse aqui é o nosso parentesco em linha colateral. Essa é a linha colateral, tá? Linha colateral, tá aqui. Aí temos, ó, irmãos, tio, sobrinho, primos, né? Então, esse é o parentesco em linha colateral. E diferente da linha reta, a linha colateral, nós mencionamos segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Então, visualize a súmula vinculante número 13 do STF, ela só abrange os parentes em linha colateral até o terceiro grau. Até o terceiro grau. Ou seja, vai até aqui a súmula, pessoal. A abrangência da súmula é exatamente até aqui. Consequentemente, ficam de fora da súmula primos, parentes colaterais de quarto grau. Então, não são abrangidos pela súmula a nomeação de primos em cargos de confiança, cargos em comissão. Beleza? Então, ó, feita essa explanação, falta apenas comentar parentesco por afinidade. Professor, e quem são os parentes por afinidade? O parentesco em linha reta e o parentesco em linha colateral, você tem aqui o vínculo sanguíneo. O vínculo sanguíneo. Diferentemente, o parentesco por afinidade não é do tipo sanguíneo. São pessoas com os quais temos laços afetivos, afetividade. Então, a lei considera parentes por afinidade, por exemplo, sogro, sogra, genro, nora, enteado, enteada. Então, essas pessoas, elas também são abrangidas pela súmula antinepotista. Tá? Beleza? Professor, essa súmula só vale para o executivo? Não. A súmula vale para todos os três poderes de Estado. Quaisquer poderes, executivo, legislativo, judiciário, federal, estadual, distrital e municipal. Ela é uma súmula vinculante. O que quer dizer? Quer dizer que a súmula vincula, obriga todos os demais órgãos e todos os demais poderes
da República, né? Então a abrangência ela é máxima, ela é total. Todos os órgãos, toda a administração pública, direta e indireta, todos os três poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Todas essas pessoas são abrangidas pela súmula, com exceção dos primos, colaterais de quarto grau, né? Professor, mais um detalhe. A súmula, será que lida com aquela questão de troca de favores? Né? Eu tenho um amigo juiz, eu sou um juiz, tenho um amigo também de outra vara. Eu peço para ele nomear o meu parente e, em compensação, eu nomeio um parente dele. Né? Aí, com isso, nós podemos fugir do âmbito de incidência da súmula. Porque a súmula diz a nomeação de todas essas pessoas em cargo de confiança, cargo em comissão, função de confiança, parentesco com quem? Autoridade nomeante, eles são meus parentes, parentes da autoridade nomeante, ou parentes de servidor que trabalha na mesma pessoa jurídica. Eu sou a autoridade nomeante, eles não são meus parentes, mas são parentes de servidor que trabalha na mesma pessoa jurídica. E detalhe, esse servidor ocupa cargo de chefia, cargo de direção, cargo de chefia, né? Então podem ser os parentes da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, que é a autoridade nomeante, que possui cargo de chefia, cargo de direção ou ainda assessoramento. Né? Perfeito? Então o juiz pensa, eita, então eu vou pedir para um outro colega meu, de uma outra vara, de um outro órgão até, nomear esse meu parente. E eu nomeio dele. Está resolvido o problema. O legislador, né, no caso, o STF, já pensando nisso, colocou uma observaçãozinha no final da súmula. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Né? Está compreendido pela súmula o ajuste mediante designações recíprocas, troca de favores. Né? Aqui a doutrina chama essa troca de favores quanto à nomeação dos parentes de nepotismo cruzado ou nepotismo transverso, tá? Nepotismo cruzado ou nepotismo transverso, tá? Outro detalhe é que lembre-se que somente esses cargos aqui são abrangidos pela súmula antinepotista, cargo em comissão, função de confiança, né? Ou seja, diferente de cargo público de provimento efetivo, tá? Cargo público de provimento efetivo é aquele em que a gente consegue, mediante mérito próprio, aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. Então, se o meu parente, a minha esposa, a minha companheira, o meu irmão, né, qualquer parentesco, eles conseguem o êxito, a aprovação num cargo de provimento efetivo, não configura nepotismo. O nepotismo só vale para cargo em comissão, função de confiança. Né? Cargo público de provimento efetivo, não. Tá? Ok, beleza. Professor, sempre foi assim essa questão do nepotismo no âmbito da administração pública? Não, nem sempre foi assim. Tá? No início, nós tínhamos apenas uma resolução do CNJ. Antes da súmula vinculante número 13, quando não havia súmula, nós tínhamos apenas uma
resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. É a resolução número 7 de 2005, tá? Então, o Conselho Nacional de Justiça, logo quando ele foi criado, um ano após a sua criação, ele foi criado pela emenda 45 de 2004. Né? Você lembra da emenda da reforma do Poder Judiciário? A emenda 45 de 2004. Né? Então, cerca de um ano depois, o CNJ criou uma resolução justamente preocupado com essa questão do nepotismo no âmbito de qual poder? CNJ no âmbito do Poder Judiciário. Então, o CNJ, ele proibiu a prática do nepotismo por meio dessa resolução, só que só valia para o Poder Judiciário as regras de proibição. Né? Elas não valiam para o Legislativo e para o Executivo. Aí houve toda essa polêmica na época, toda essa discussão, foi parar no STF, no Supremo. O Supremo falou, se manifestou, não. CNJ faz parte do Poder Judiciário. Né? É órgão integrante do Poder Judiciário. A resolução não se aplicaria aos demais poderes. Como é que eu vou resolver isso? Aí o Supremo viu que ele realmente tinha que editar essa súmula vinculante para resolver esses problemas, essas discussões com relação à aplicação ou não da regra de nomeação de parentes no âmbito da administração pública. Tá? Perfeito, tranquilo. Professor, só uma dúvida. O nepotismo é uma afronta a qual princípio, professor? O nepotismo é uma afronta ao princípio da moralidade. Somente esse? Não. É uma afronta também o nepotismo ao princípio da impessoalidade. Tá? Então, a questão de você nomear parentes no âmbito da administração pública é uma afronta a esses dois princípios aí. Você está violando tanto o princípio da moralidade quanto o princípio da impessoalidade. Então, nunca vai cair numa prova alternativas A, B, C, D, E, mencionando a nomeação de parentes, o nepotismo, configura afronta a qual dos princípios? Na letra A, moralidade. Na letra B, impessoalidade. Não vai acontecer. Né? Perfeito? Porque você afronta ambos os princípios. Tem um autor de direito administrativo que comenta sobre a súmula quando ele está falando do princípio da impessoalidade. Tem outros autores que comentam a referida súmula quando eles estão explicando o princípio da moralidade. Então, isso vai de autor para autor. Né? Perfeito? Então, você tem uma afronta a esses dois princípios com essa questão da nomeação de parentes no âmbito da administração pública. Perfeito? Professor, se cair na prova lá, a proibição de nomeação de parentes, prática de nepotismo no âmbito da administração pública, exige a edição de lei formal. Tá certo ou errado, professor? Tá errado. Está errado. Né? O Supremo Tribunal Federal ele já se manifestou no sentido de que a proibição da prática do nepotismo não exige a edição de lei formal. Quando eu falo lei formal, pessoal, estou me referindo a uma lei ordinária, a uma lei complementar. Né? Não se exige lei para que você proíba, vede, para que se vede o nepotismo. Né? Não se exige lei formal.
Na época da resolução do CNJ, o Supremo Tribunal Federal, perfeito. Porque os tribunais, na época, eles não queriam cumprir a resolução do CNJ alegando isso, alegando, resolução é resolução, resolução não é lei, para proibir algo assim somente por meio de lei. Aí foi nessa época que o Supremo se manifestou e falou, negativo, não se exige lei formal para se proibir a prática de nepotismo. Né? Essa resolução do CNJ é válida sim. Então, tribunais estão proibidos de nomear parentes, né? Aqueles parentes de forma específica, tá? Então fique atento a isso também, beleza, pessoal? Tranquilo? Já falei das exceções, né? Eu falei, na verdade, de uma das exceções, que são os primos, tá? Os primos são os nossos colaterais de segundo, terceiro ou quarto? Quarto grau. A súmula vai até colaterais de terceiro grau. Primos colaterais de quarto grau. Né? Professor, tem mais alguma exceção? Alguma outra situação que eu posso nomear parentes listados ali? Sim. Agentes políticos. Tá? Olha só. Nós temos os agentes políticos, que são aqueles servidores que ocupam a cúpula do governo. Né? São os cargos da mais alta hierarquia, elevada hierarquia no âmbito da administração pública. Né? Então, esse pessoal aí, eles ocupam cargos de natureza política. Você tem aí cargos públicos de natureza política. Então, você tem mais uma exceção à súmula antinepotista. Duas exceções, então. Primos, nomeação em cargos públicos de natureza política. Agentes políticos do Poder Executivo. O Supremo decidiu assim, tá? Na reclamação constitucional número 6650 do Paraná. Tranquilo, pessoal? Beleza, tá? Isso aqui é algo natural. Eu falo que é algo natural, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entende que você não pode confundir a função administrativa com a função política governamental. A súmula antinepotista, ela está aqui, no âmbito da função administrativa, que é o que o direito administrativo cuida, estuda. Não tem nada a ver com função política governamental. Isso aqui nem é uma preocupação do direito administrativo. Isso aqui é objeto de estudo do direito constitucional. Então, baseando-se nesse entendimento de que não, direito administrativo é função administrativa, é atividade administrativa. Eu não quero nomeação de parentes em cargos administrativos, cargos públicos ligados à função administrativa. É por isso que foi criada essa exceção. Não, cargo de natureza política, pode. Agentes políticos, pode. Né? Configura exceção à súmula antinepotista. Né? Mas o que vem acontecendo nos últimos tempos é o seguinte. Nós temos posições individuais, pessoais, de ministros do STF, que entendem que a súmula pode sim ser aplicada, ainda que se trate de um agente político, ainda que se trate de cargos de natureza política. Mas eu repito, é uma posição individual, é um pensamento individual de cada ministro. Né? Não é ainda o entendimento
majoritário. A súmula ela não foi ainda alterada, modificada. E eu acredito que nem seja, ela nem vai ser alterada. Né? Então, por exemplo, nós temos essa reclamação, nós temos aqui essa reclamação constitucional número 26424 do STF, no qual o ministro Marco Aurélio entendeu que naquela situação que lhe foi posta para julgamento, ele entendeu que viola a questão da moralidade, viola a impessoalidade, os dois princípios administrativos, quando um determinado prefeito de um determinado município, que eu não me recordo agora qual foi o município, nomeou a sua esposa e o seu filho para o cargo de secretário municipal. Pô, secretário municipal é um cargo de natureza política. Você tem aqui agentes políticos, né? Mas o ministro Marco Aurélio entendeu o que, professor? Que são, sim, abrangidos pela súmula vinculante. A súmula vinculante se estende a esse pessoal aqui. Então, aqui você tem uma posição isolada. Uma posição isolada desse ministro aqui. Né? Ele concedeu uma liminar para afastar a esposa e o filho do prefeito do cargo de secretário municipal. A mesma coisa aconteceu em outro caso, dessa vez foi a ministra Ellen Grace, no agravo regimental número 6650, agravo regimental 6650, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui o agravo. Mas, nesse agravo aqui, foi decidido algo similar. Essa ministra, ela entendeu que estava, sim, configurado o nepotismo, ainda que se tratasse de um cargo de natureza política ou de um agente político. Certo? Então, nós temos algumas posições isoladas, individuais, de determinados ministros. Mas só isso não é suficiente para você mudar um entendimento já consagrado em súmula vinculante. Por enquanto, para questões de prova, permanece a súmula, pessoal. Permanece como está na súmula. Se eu te perguntar, olha, quais são as duas exceções à súmula antinepotista? Colaterais de quarto grau, primos. Cargos de natureza política, agentes políticos. Fechou, né? Fechou. É isso aqui, tá? Professor, mais uma dica, mais uma pegadinha de concurso. Essa questão do nepotismo se aplica a cartórios e serventias notariais? Não. Ó, não se estende a cartórios e serventias extrajudiciais a questão da vedação, proibição de nomeação de parentes. Nepotismo. A súmula não se aplica a cartórios. Não se aplica. Os cartórios, eles têm ali pai passando para o filho. Pai passando para um sobrinho. Né? Então, você vê que ali são parentes. Geração em geração. Família para família. Já temos o entendimento de que esse vínculo que existe nos cartórios, no âmbito dos cartórios, é um vínculo empregatício. Nós temos ali um contrato de emprego privado, CLT. Não tem nada a ver com a administração pública, com função pública. Tá, pessoal? Então, a súmula antinepotista não se aplica, não se estende a cartórios e serventias extrajudiciais. Por quê, professor? Porque aqui você tem uma atividade pública, não atividade privada. Né? Essas pessoas que trabalham nos cartórios,
elas são empregados privados. Emprego privado regido pela CLT, tá? Perfeito? O Supremo já discutiu isso aí também e eu trouxe essa observação para os caros colegas, tá? Tranquilo, meus amigos? Mais um detalhe. Anote aí também, ó, uma outra reclamação no âmbito do STF. Reclamação constitucional de número 18654 de São Paulo, tá? Anote mais essa daqui. Essa jurisprudência do STF, ela estabelece o seguinte: a incompatibilidade da presunção de que a escolha para ocupar um cargo de confiança tenha sido direcionada à pessoa com relação de parentesco, ou seja, não é algo que se presume o nepotismo. O nepotismo não é presumível, deve ser provado, né? Então essa jurisprudência ela serve para consolidarmos o entendimento de que a prática do nepotismo exige prova, tem que ser provado, não é algo presumível, exige prova, palpável, né? Perfeito? Então era só mais essa observação que eu queria trazer para os doutos, colegas, amigos, amigas, tá? Já deu os 30 minutos, vamos encerrar esse bloco, já retornamos com o próximo princípio administrativo.